Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Na sequência dos estudos sobre os evangelhos, Jesus contou uma série de parábolas para explicar o que é o reino de Deus. Nosso texto básico é Mateus 13, do verso 1 até o 43. Parábolas estas também narradas por Marcos, capítulo 4, versos 1 a 20 e do 30 até o 34, e também por Lucas, capítulo 8, versos 4 a 15 e capítulo 13, versos 18 a 21. Os evangelistas começam o registro com a parábola do semeador, ou das sementes. Saindo de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. Como tinha muita gente, então entrou num barco e se afastou um pouco. E a multidão permanecia em pé na praia para ouvi-lo. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a palavra de Isaías: ouvirão com os ouvidos e de nenhum modo entenderão. Verão com os olhos e de nenhum modo perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouvem com os ouvidos, mas fecham os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O ensino principal desta parábola fica no aspecto de ouvir a palavra de Deus. Quem faz isto frutifica, porque absorve as verdades do reino. A seguir, Jesus contou-lhes outra parábola, capítulo 13, versos 24 a 30. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele,
para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Antes de narrar a próxima parábola, sigo avante um pouquinho, porque quando Jesus despediu as multidões e foi para casa, os discípulos chegaram até ele e pediram explicação dessa parábola do trigo e do joio. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 36 a 43. Qual o foco desta parábola? Na terra, trigo e joio crescem juntos. Não temos como, a olho nu, discernir um do outro, porque são muito parecidos. Mas na consumação dos séculos, quando forem provados, se saberá quem é um e quem é o outro. O importante é que os filhos do reino permaneçam firmes no Senhor e deem frutos, sempre confiando no Senhor que os sustenta. A parábola em seguida é a do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo, qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescido é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Mateus 13, 31, 32. Esta parábola ensina que a boa semente, quando plantada no coração do homem, germina, cresce e dá fruto. Não importa o tamanho dela, mas o fruto abençoará a muitos. E por fim, naquele dia, Jesus contou ainda mais uma parábola, a do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas até ficar tudo levedado. Mateus 13, verso 33. Esta parábola ensina que a palavra do coração gera transformação de vida. Ninguém vê o processo, mas o resultado aparece. Todas estas coisas Jesus disse às multidões em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, versos 34 a 35. A palavra de Deus tem sido plantada em nossos corações. Qual é o tipo de terra que tem recebido essa palavra? Somos trigo ou somos joio? A palavra de Deus, qual um grão de mostarda, a menor de todas as hortaliças, quando plantada no coração, ela germina, ela cresce e dá fruto e se torna árvore grande. O reino de Deus é como o fermento. Uma medida só é capaz de levedar toda a massa e fazer a obra de Deus, e a influência será grande àqueles que estão ao redor. Sejamos, pois, a boa semente nas mãos do semeador, e que ele possa, através de nós, fazer germinar, produzir frutos, muitos frutos para o reino de Deus. Que assim seja. Que Deus nos abençoe.